internautas do Portal Webterra, sejam bem-vindos a mais um episódio do Webterra Podcast. Hoje aqui comigo no estúdio, Ismael, nós vamos falar sobre potencialização humana. Ismael, seja muito bem-vindo ao estúdio do Portal Webterra, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Tudo ótimo também. Agora, eu gostaria então que você se apresentasse para o pessoal antes da gente fazer uma introdução ao assunto, por favor. Bom, eu sou Ismael Barbosa, eu sou consultor empresarial na área de gestão estratégica. Eu tenho uma empresa de consultoria aqui na região do norte de Minas já há 17 anos e nós executamos trabalhos a partir daqui em todo o país. E dentro da atividade da Alcance Consultoria, nós criamos também o Instituto Tálamo, que trabalha com a parte humana, né, com a potencialização de pessoas, e nós atuamos diretamente no comportamento humano. Certo, hoje nós vamos tratar aí sobre trauma, superação, e eu gostaria que você explicasse pra gente sobre um assunto. Eu vou relembrar para você de casa. No dia 24 de dezembro do ano passado, aconteceu um acidente, né? Onde o Ismael estava na zona rural da cidade de Grão-Mogol, juntamente com a sua companheira e a filha dela, e um outro jovem também, né? É o filho dela, os dois filhos dela. Isso. E acabou acontecendo um acidente, provavelmente... O pessoal deve lembrar, e quem não lembra, infelizmente, hoje elas duas não estão mais, né, com a gente. Acabou que as duas acabaram falecendo no decorrer do acidente, mas ele vai explicar pra gente o que aconteceu nesse dia. E a partir dessa explicação dele sobre o que aconteceu, ele vai falar sobre essa questão de trauma, de superação, o que ele fez, né, para poder, o que ele está fazendo ainda, na verdade, né, porque é uma coisa que não passa rápido, para poder superar cada dia este acontecimento, que foi algo assim tão pesado, né? Eu gostaria então que você explicasse pra gente o que aconteceu, o que você tem de lembrança daquele dia, daquela noite de 24 de dezembro. Então, Maurício, é um fato assim, inesperado, até o porquê de nós termos ido para aquela região, porque eu não tenho parentes naquela região. Meu filho namora uma moça que os pais moram lá na zona rural de Grão-Mogol, e nós tínhamos uma programação normal de Natal, que seria passar o Natal com a família de Mariana, né? E aconteceu alguns imprevistos e ela mudou o agendamento com esse evento na casa da família. E nós tínhamos mais duas opções, que seríamos nós fazer o nosso próprio evento no apartamento dela, a partir da mudança dela de agenda. E aí aconteceram alguns imprevistos naquela semana que conduziu a gente a ir para esse terceiro convite que nós tínhamos, que era visitar a família da namorada do meu filho. Certo. Então, ela tomou a decisão de ir, nós nos unimos em prol disso aí, deslocamos para a cidade de Grão-Mogol no sábado pela manhã, já com reserva de hotel, tudo definido. Chegamos por volta de 11 horas na cidade de Grão-Mogol, fomos para o hotel, guardamos as coisas, tomamos um banho, descansamos, e deslocamos para essa zona rural, onde é a casa, né, a residência onde nós íamos passar o Natal. E nós não tínhamos intenções de dormir lá na fazenda, nós só íamos passar a ceia, um período da noite, e voltarmos para o hotel. E no dia seguinte nós íamos voltar para a fazenda e passar o dia de Natal com o pessoal. Então chegamos por volta de meio-dia, passamos por esse local onde aconteceu o acidente, que é uma estrada de zona rural, não é isso? É uma estrada de terra, né? É uma estrada de terra, aquelas estradas molhadas que eles definem como estrada molhada, que passa uma pequena mina de água pela estrada. É porque, na verdade, também, eu não sei se você deve conseguir lembrar, lógico, no dia, tava com clima de chuva, alguma coisa assim, porque eu lembro que nesse dia, pelo menos aqui na região, tava chovendo bastante. Não, quando nós saímos daqui, não estava chovendo. O sol, inclusive, estava muito quente. Eu saí daqui no sábado de manhã. Sim. E nós fomos para lá, não estava chovendo. Sim. No momento que nós chegamos na cidade e nem o momento que nós chegamos na fazenda. Certo. Nesse local onde nós sofremos o acidente, nós passamos por ele e o volume de água que atravessava a rua era um volume de água que nem cobria os seus pés, você passando a pé lá pelo local. Chegamos, fomos para a fazenda, passamos o dia lá preparando a ceia, brincando, conversando, batendo papo com o pessoal residente. Sim. E por volta de umas 4 horas da tarde, aí choveu, deu uma chuva bem forte, por volta de 4 horas, e por mais ou menos assim, uma hora e pouco, choveu. Mas é uma distância de 8 quilômetros do local do acidente. Entendeu? Distância até considerável. É uma distância bem considerável. Uhum.
E ficamos ali. Quando foi por volta de 5 horas da tarde, começou a acontecer um sinal muito interessante. A Maria Cecília, ela começou de 10 em 10 minutos, de tempo em tempo, e até nós na mesa, e perguntar para a gente se o Pelé havia falecido. Ela começou com essas indagações. A Maria Cecília, a criança de 9 anos, correto? A criança de 9 anos. Isso. Ela foi por várias vezes durante essa tarde nos perguntando isso, e inicialmente nós pedimos para ela para que ela não preocupasse com aquele fato, né? Brincasse, esquecesse a situação, mas ela não esquecia, toda hora ela nos perguntava. E aí, quando foi por volta de 8 horas da noite, nós decidimos então jantar para que a gente pudesse ir mais cedo para o hotel. Nós não íamos ficar até a meia-noite no local. E aí, durante o momento que nós estávamos ali jantando, conversando, ela falou algumas coisas assim, mamãe, deixa eu ficar aqui, eu não estou querendo ir embora não. Não quero ir embora. A mãe dela não respondeu, porque a gente não conhecia a casa, ela tinha muito medo de inseto, essas coisas, e lá fazenda tem muito inseto. Então Mari não fazia nenhuma intenção de ficar naquele local naquele dia. Quando foi aproximando a hora de nós irmos embora, Cecília disse assim, mamãe, deixa eu ficar aqui porque eu estou com medo. Olha que curioso. Ela disse para nós assim, deixa eu ficar aqui que eu estou com medo. E depois que o fato acontece, você começa a lembrar que ela já vinha manifestando esse tipo de sinais para a gente, já tinha uns 60 dias. Isso tudo? Há uns 60 dias ela começou a falar muito sobre morte. Nós visitamos a bisavó dela e ela gravou um vídeo, inclusive eu tenho esse vídeo gravado no meu celular, ela dizendo para a vovó assim, vovó, deixa eu gravar um vídeo, porque você está bem velhinha e se você virar uma estrela, eu vou ter uma lembrança de você. E ela passou a falar isso com a gente, qualquer pessoa de uma idade aí acima dos 50, que ela imaginava que fosse uma pessoa já velha, ela já tinha essa preocupação. Isso já vinha acontecendo. E nesse dia ela começou a ter essa manifestação de comportamento. E quando chegou a hora de nós irmos embora, ela falou assim, mamãe, deixa eu ficar aqui porque eu tô com medo, eu não quero ir. Ela só falava que estava com medo. Que não queria ir. Que não queria ir e que estava com medo, apenas isso. Ela não disse falava de que ela estava com medo, só falava isso. Tá, mas o pior é agora que quando nós entramos no carro. Eita. Quando nós entramos no carro, ela não queria, né? Primeiro a mãe pegou ela no colo e a Mariana era uma pessoa que tinha uma preocupação muito grande com as crianças. Ela jamais iria sair daquele local se a gente tivesse qualquer ameaça, qualquer risco com situação de acidente ou coisa parecida. Aí Cecília entrou no carro e falou assim comigo e com ela assim, mamãe, eu não quero ir, eu não quero morrer. Caraca. Ela falou isso pra gente, eu não quero morrer. Aí nós acalmamos ela, falou, César, calma, tá tudo tranquilo, não tem por que você estar preocupado com isso não. Como havia chovido, era por volta de 5h30 da tarde, lá na região onde nós estávamos, o senhor falou, não, pode ficar tranquilo, essa chuva aqui, a água está indo para outra região, é outro lado, não tem nenhum risco. E ele, ser nativo de lá, e o local que nós estávamos a 8 quilômetros do local do acidente. Você acabou nem imaginando, ninguém nunca imaginou, na verdade. Então, quando nós descemos, né, fomos conversando, eu mais Mariana, os meninos lá atrás conversando também, mexendo no celular, e nós aproximamos do local. Eu ainda tive a sensação de perguntar, você realmente você não quer ficar aqui? Antes o pessoal insistiu muito com a gente para ficar na casa. Mas como ela era muito decidida e não tinha ido preparada para ficar na casa, ela descartou a possibilidade de ficar. Certo. Eu ainda perguntei para ela assim no caminho, você não quer ficar aqui, amor? Você não acha legal a gente ficar por aqui e tal? Ela disse, não, eu quero ir embora, vamos embora. E aí nós fomos. Nós tínhamos muita segurança, porque o local, eu estava com um carro de tração. Um carro alto. Um carro grande. Pelas imagens dá para ver que era um carro grande. É um SW4, né? Um carro muito grande, um carro que proporcionava segurança para a gente. Então, quando nós chegamos no local, só fazer uma correção aqui. Pouco antes de nós sairmos da fazenda, a gente estava lá no momento de despedida, nós ouvimos uma moto passar na estrada principal indo na mesma direção que a gente. Inclusive, no dia seguinte ao acidente, a pessoa que passou nessa moto era o recepcionista lá do hotel. Ele passou no mesmo local antes da gente.
entendeu? E com um garupa e uma moto CG 125, de acordo com a informação dele. Porque eu cheguei no outro dia no hotel, ele estava lá chorando e veio me abraçar e mencionou isso para mim, né? E aí nós descemos. Quando nós entramos no local de passagem, o córrego, ele em situação normal, ele não tem um espaço maior do que 1,5 metro para passar. Sim. A aguinha que passa e coisa muito rasinha a água. Então, na hora que a gente entrou no local, eu fui pego com água, uma onda de água. A gente estava com o carro ligado, todo fechado, com o som ligado dentro do carro, os meninos conversando, então a gente não viu nenhum barulho de água, nós não estávamos presenciando momento nenhum. E a estrada não fazia nada paralelo ao córrego. A gente veio numa direção que passava o córrego, você entendeu? Sim. Então, se fosse um fato da gente andar lateralmente ao córrego, a gente poderia ter percebido o barulho dessa água chegando. Exatamente. Ou coisa parecida. Foi meio que uma tromba d'água, né? Na verdade, porque foi muito forte. Olha só, 3 dias depois desse fato com a gente, aconteceu lá na mesma região uma outra tromba d'água, que inclusive as imagens estão nas TVs aí, né? Durante o dia. Não sei se você teve a oportunidade de presenciar. Eu não recordo, mas assim, eu lembro da questão do acidente, né? Em que você estava... 3 dias depois, se você for nos arquivos, você vai encontrar outro fato idêntico. Não, mas é impressionante, porque de uma vez, né? Então, quando nós chegamos, quando eu fui passar o carro, a água veio como uma onda, como se tivesse uma represa soltada, o volume de água. Ela pegou lateralmente no carro. Inclusive, eu já mandei fazer uma perícia no motor do carro, não oxidou nada. A água pegou o lateral do carro e já me empurrou, o espaço é estreito, já me empurrou para o lado do mato e subiu muito rápido a água. Quando a água subiu, a menina passou para frente, dizendo assim: mamãe, eu não quero morrer, já chorando. E eu fiquei em pânico com isso. E a frase que ela havia falado antes, né? Na hora que vocês ela havia falado isso. E ela sai de trás, passa para frente do carro e pede: mamãe, eu não quero morrer. E aí eu fiquei preocupado demais com a situação. Falei com ela assim: amor, eu vou tentar descer do carro aqui para tirar vocês aqui do carro. Porque a água empurrou o carro, levantou o carro. Caraca. E ele apagou. E não conseguia mais fazer nada. Aí eu tentei abrir a porta do carro e a água chegava do meu lado. Entendeu? A água chegava do meu lado, eu tentei abrir a porta não abria. E eu então falei assim: amor, eu vou ter que descer pela janela, porque a porta não quer abrir. A janela abriu, né? A parte elétrica estava funcionando. Na hora que eu fui descer do carro, eu não sei, o carro estava parecendo uma barca, ele tombou sobre mim. Ele tombou sobre mim, me prendeu debaixo dele, eu ali, a água me sobrepondo, eu afogando. Jesus, amor. E aí, naquele momento, eu tive a sensação que eu morreria, mas que eu iria fazer alguma coisa para tentar ajudá-los. Então, eu consegui apoiar na janela do carro, nas barras da janela, sim, e com a ajuda da água, eu levantei esse carro de volta. Quando eu levantei o carro, eu fui surpreendido pelo volume de água que estava atrás de mim. Porque eu já estava deitado, caído debaixo do carro, eu levantei o carro e a água me arrastou por baixo do carro. Entendi. E eu só lembro do momento que eu passei por baixo do carro, porque já bati a cabeça nas ferragens do carro, e dali para frente eu apaguei. Eu apaguei e em um determinado momento eu acordei novamente, sim, achando que eu estava próximo deles, a uns 50, 60 metros do local do acidente. Sim. E saí de dentro da água, entrei numa parte de mato, só que aí eu fiquei perdido na mata. Isso à noite? À noite, 10 horas da noite, escuro. Aí estava caindo uma chuva leve, um frio insuportável. Aí eu saí da água, entrei na mata e fiquei perdido, eu não conseguia mover dentro da mata. É um local, inclusive, fácil de identificar o local lá, porque muito espinho, muita coisa, e eu tive que passar de 10 da noite até as 4 e poucas da manhã para eu conseguir enxergar o local onde eu estava. Gente... Aí eu gritava por socorro, gritava por eles, e aquele silêncio absoluto no local, não tinha sinal nenhum de vida. E aí, amanheceu o dia, eu comecei a ouvir uns animais cantar, galos cantarem numa direção, segui nessa direção, pedi ajuda numa casa, o senhor me socorreu, o filho dele é policial, ele ligou para o filho lá na cidade de Gromogol, sim, relatou o fato, o filho pediu para falar comigo, eu falei meus dados pessoais, e aí ele me colocou no carro e me trouxe de volta para o local.
Aí que eu fui ter noção da distância que a água me carregou, porque dá aproximadamente 1 quilômetro de distância. Caraca, mas e o que, durante a madrugada, enquanto você estava na mata, o que passava pela sua cabeça? O que tinha acontecido com o outro pessoal? E o filho dela, que está vivo, o que aconteceu com ele na hora do acidente? O que ele disse para você? Então, olha só, eu não tinha noção do que tinha acontecido, porque quando a água me pegou, eu estava debaixo do carro, ok? Sim. Então, eu lá diante desse cenário, passando muito mal, com a glicemia baixou muito, aí eu tive hipotermia, passei a noite muito mal, debatendo com o meu corpo ali mesmo, mas naquela hora eu assumi o controle emocional da situação, porque eu não podia fazer nada. Exatamente. Ok? Então, se eu entrasse em pânico ali, ia ser pior para mim. Então, eu fiz uma reflexão ali para assumir o controle emocional da situação e aguardar que a noite passasse. E essa noite foi muito longa, porque ela durou eu só consegui sair do local 4h30 da manhã. É muito tempo. É muito tempo. Entendeu? Quando eu cheguei na casa desse senhor, ele me pegou de carro após conversar com o filho, desceu em direção ao local, chamou um outro nativo lá do vizinho a ele. Sim. E nós fomos para o local do acidente. Lá no local do acidente, eu ainda passando muito mal com hipotermia, ele andou alguns metros e viu o carro logo depois de uma árvore. Falou, o carro está aqui, deixa eu ver se tem alguém. Ele deu a volta por fora da água, aí o João Heitor estava numa árvore, ele tinha passado a noite na árvore. Ele saiu da água, é aí que eu fui entender e saber o que aconteceu. Eu falei, João, você viu sua mãe? Ele falou assim, eu vi, quando você sumiu, mamãe desceu do carro com Cessi, porque eu deixei ela na posição normal do carro. E aí ela desceu do carro com Cessi. Cessi tinha o costume de, quando estava com medo, abraçava a gente, prendia mesmo a gente ao corpo dela. E ela desceu com a menina, e a água ainda tinha um volume nessa hora, de água não maior do que o que eu estava. O maior volume me pegou. Sim. Você entendeu? Foi naquela hora. A cabeceira da onda da água me pegou. E aí ele falou assim, mamãe sumiu, eu passei para frente. Quando ele deu esse tempo dele passar para frente, a água ainda pegou ele um pouco, mas ele estava do lado do carro. Ele praticamente saiu do carro e saiu para fora da água. E aí nós dois nos encontramos, eles levaram a gente para prestar socorro e nós fomos lá ser atendidos, porque eu me machuquei muito e nós estávamos muito molhados, muito frio, e eles então foram à procura delas e infelizmente encontraram elas em óbito. Foi uma tragédia para mim, porque nós íamos casar agora em janeiro, você entendeu? Nós estávamos com a vida toda planejada, tudo feito dentro de planejamento, e íamos casar. Então ali eu me vi de novo na vida, diante de uma tragédia, com pessoas que eu amava e que nós tínhamos um projeto de vida. Há 30 dias antes nós tínhamos ido passar férias em Fortaleza, temos filmes dos nossos momentos lá, que foram momentos maravilhosos. Íamos casar em dezembro, mas o meu padrinho do casamento, a filha formou medicina, ele não pôde dar prioridade ao nosso evento. Sim. E aí programamos para casar em janeiro. E fui surpreendido com essa tragédia. Aquele momento assim que você imagina que a sua vida vai tomar um rumo, né, de alegria, e você volta e estaca zero. Com certeza. Foi o Corpo de Bombeiros que encontrou elas, né? Não, na verdade, foi os dois senhores que me socorreram, que encontraram. Eles encontraram elas, no caso, no leito do córrego, na verdade, ou foi em não é um lugar? leito, lá não existe um córrego. Ele só foi naquele momento mesmo. No local onde ela já estava, parece que já foi um encontro de 2 ou 3 nascentes. Sim. Mas que ainda não é um córrego, é um pequeno volume de água, né? Que também é um córrego, né? O fato é o volume que difere. Sim. Então eles encontraram, mas pelo fato, para não alterar a cena do local, da perícia ou coisa parecida, então eles ficaram por ali aguardando a chegada do corpo de bombeiro, mas elas já estavam no meio, lá no mato, praticamente no mato, preso ao mato, porque quem chegou mais próximo de cair dentro de um rio, que a água cai nesse rio, fui eu. Eu estava a mais ou menos 200 metros do rio. Quando eles encontraram ela e que comunicaram para você o que havia acontecido, o que se passou pela sua cabeça naquele momento? Então, eu tive uma pequena esperança delas estarem vivas quando eu encontrei o Heitor. Sim. Porque se você encontrou isso ele, me trouxe uma esperança. esperança. Se estivesse em outro lugar, né? Então, na hora que eles foram tentar encontrá-la, e elas estavam assim mais ou menos do local do acidente, em torno dos 800 metros,
E eles voltaram e falaram, olha, vieram chorando. Só o fato de nós dois já víamos eles chorando, a gente já sabia que o pior já havia acontecido. Então foi assim, uma coisa, nasceu uma dor dentro de mim na hora que eu não sei mensurar. É só quem passa, né? Quem sabe, mas não dá assim... para mensurar o tamanho da dor, da frustração de ver um projeto de vida sendo destruído em segundos na nossa existência, entendeu? E aí, a partir desse seu relato sobre o acidente, só para as pessoas entenderem, após passar essa questão do acidente, você vive o luto e começa a parte da superação. Eu gostaria que você explicasse pra gente o que você faz dia após dia para buscar, pelo menos tentar amenizar esse sofrimento que foi tão grande aí que você passou, Então, perder duas pessoas tão queridas assim no mesmo dia. Na verdade, essa talvez seja a minha maior tragédia que eu vivi. Mas a minha história, ao longo da minha existência, eu superei muitos obstáculos, muitas coisas muito difíceis. E através dessas superações que eu tive pelo caminho, você está aqui diante de uma pessoa que hoje é um empresário, um consultor empresarial, sim, mas eu já morei na rua, trabalhei na roça, quebrando milho na roça, colhendo feijão, eu fui servente de pedreiro, eu fui chapa de caminhão, eu fui faxineiro de empresa, já trabalhei pela rua catando latas para vender e sobreviver. E eu vivi muitas dores nessa vida e eu fui superando isso. Aí, nessa fase da minha vida, o que me fez superar muitas coisas? É não focar na dor, focar nas soluções que eu preciso. Certo. Quando você perde muito tempo focando nos seus problemas, você tira a possibilidade da vida te dar outros momentos, né? Com certeza. Necessariamente nesse fato, onde é o processo da morte de Mariana e esse trauma que eu vivi de afogar, de ser carregado por uma água, e não sei te explicar como eu estou aqui vivo. Isso me deu até mais estímulo, o fato de estar vivo, porque eu vou trazer, como eu já vinha trazendo para as pessoas, as minhas superações, e agora eu vivo esse trauma e eu tenho que trazer esperança através do espelhamento da minha vida para que elas também possam ver possibilidades. Mas como que eu organizo isso? É isso que você quer saber, não é assim? Sim. Caso da morte. Uhum. Então, o que eu entendo é que a vida ela tem 3 tempos. Você vive 3 tempos na vida. Nós temos um tempo chamado Kairos, que são o tempo das estações de Deus. Por exemplo, nós acabamos de terminar um verão. Sim. Então, esse verão já é passado. Então, nós tivemos o verão, tivemos a primavera, tivemos o inverno passado, né, e o outono. O ano passado, no outono, nós estávamos muito felizes, projetando muita coisa. Dentro desse tempo Kairos, toda a minha relação com Mariana, com as crianças, de dedicação, de amor, né, de entrega realmente a essa relação, ela me traz paz primeiro. Não é isso? Porque não é que ela era uma relação perfeita. Não existe relação perfeita. Existe? Não. Não existe, Maurício. Não existe. Mas uma relação onde você respeita, você ama, você cuida, você é companheiro, você é parceiro, né? Você não está ali para substituir ninguém na vida daquelas crianças, você está ali para acrescentar e não substituir nada na vida delas. Então eu tenho primeiro a sensação de paz que eu fiz o que o Ismael tinha condição de fazer como homem, como amigo, né, como parceiro. Isso já me traz paz. Eu acho que eu não quero colher lá na frente algo então errado. Eu planto certo hoje. Se eu tivesse sido um sujeito qualquer, egoísta, talvez eu estaria com a minha consciência muito pesada agora. Não é verdade? É verdade. E eu fico pensando o seguinte, deve ter passado essa fita pela sua cabeça, pelo menos na minha, depois que eu ouvi aqui você falando. Depois de tudo isso que aconteceu, você vai buscando, né, viver cada dia de uma vez, mas aí deve ter passado pela sua cabeça assim, e se a gente tivesse ouvido a criança? Com certeza passou isso. Sim, né? passa. Eu estava pensando nisso, inclusive. Eu pensei nisso, né, e penso sempre, eu penso, mas aí é o que eu estou dizendo, você talvez não consegue mudar destino. Exatamente, porque se era para aí o que acontece? No tempo que eu acabei de falar com você, é um tempo que eu não mudo mais nada nessa história, é o tempo Kairos. E no tempo Kairos, a minha história com Mariana, os relatos da nossa história terminou no dia 24. Sim. E eu estou vivendo aqui diante de você um tempo chamado Cronos, ou Cronos, que é o tempo que eu estou aqui a cada dia passando mais um momento, ok? O agora, né? O agora. Mas uma hora atrás já virou Kairos para mim, eu já não mudo mais nada lá. E existe um tempo futuro, um tempo espiritual chamado Ainon. Já vou falar nesse tempo? Não. Não viu? Não. Então, esse é o tempo eterno, é o tempo futuro.
Então, a minha história com Mariana parou no tempo Kairos. Mas Mariana não parou no tempo Kairos. Mariana passou na minha frente. Ela está no tempo Ainon, tempo espiritual. Então, eu estou há 103 dias e 103 dias e 14 horas da morte de Mariana, da nossa história, no tempo Kairos. Mas eu estou 103 dias e 14 horas mais perto dela no futuro, que é o tempo Ainon. Então você está me entendendo? Entendi. A minha história ficou no Kairos, mas ela está no tempo futuro. É um tempo que eu estou indo para lá. Então isso conforta, isso organiza meus sentimentos. Então existe uma dor, uma saudade, uma perda, mas existe uma esperança mais à frente, que é o tempo espiritual. Mas é assim, impressionante o acidente, assim, algo que aconteceu que com certeza te chocou, mas tem que, de fato, buscar mesmo a superação. E a gente precisa hoje muito estar próximo de Deus, né? Para que Ele nos dê força a cada dia para enfrentar essas dificuldades. As pessoas confundem estar perto de Deus e estar perto de religião. Eu estou falando de Deus, na verdade? De Deus, isso. E assim, as pessoas, por não estar na cena do acidente, não saber o que aconteceu, têm a sensação de que eu não prestei socorro, que eu salvei a minha vida e não salvei a vida delas. Mas, na verdade, eu não tive chance. A natureza tem uma força que você não é capaz de mensurar. Você está me entendendo? E eu não tive nenhuma condição de reação com o volume de água que chegou de uma vez e me pegou e passou por baixo desse carro. A gente não consegue. E eu jamais faria isso. Então, a minha sensação debaixo do carro, que eu ia morrer, mas que eu ia dar a eles a chance de sobreviver levantando o carro de volta. E foi o que aconteceu, o que eu consegui fazer. Só que o fato foi diferente. Elas morreram e eu e o Heitor sobreviveram. Também pessoas, talvez mal informadas, acharam que que sobreviveu foi eu e o meu filho. Não, meu filho estava lá na região, na casa do sogro dele. Sim. Entendeu? Quem sobreviveu foi eu e o filho dela. Sim. Então tem essa... ainda tem essa organização da ideia, Entendi. entendeu? Então, o que o meu trabalho na potencialização humana? Sim. Você sentar nessa mesa para trabalhar e você precisa sobreviver porque você está no tempo Cronos, mas você está com seus problemas, você está com suas dores. Exatamente. Todo mundo, E aí, a potencialização é ajudar você a solucionar essas dores, porque se você consegue administrar essas dores, você aumenta a sua potência de resultado. Isso é potencialização humana. Você organizar essas dores, deixar algumas no tempo Kairos que você não vai mudar nada lá, e você não ir de costa para o futuro, porque às vezes eu fico preso ao passado, olhando para trás, mas eu estou em direção ao tempo espiritual, que é o meu futuro e o seu futuro. Então eu preciso me organizar para que eu vá de forma correta para esse futuro. Exatamente. Nós vamos agora entrar na questão do... Tem uma pergunta do internauta aqui, só um instantinho que eu já olho aqui para você. Mas enquanto isso, eu gostaria só que você então explicasse para a gente. Você tem uma história bem bacana, né? Essa questão de onde tudo aconteceu. Você tem pretensão de deixar isso guardado para outras pessoas no futuro poderem ler ou então assistir? Ou seja, um livro, um documentário? Você pode falar para a gente? Eu estou fazendo um livro, né? Na verdade, nós estamos aí com projeção de pelo menos 3 livros esse ano, mas principalmente esse livro da biografia minha. Quero deixar uma história para as pessoas, para que elas entendam que a vida, por maior que seja as dificuldades, podem ser superadas. Isso aí. Um internauta mandou aqui pra gente, @Jéssica Maria. Um abraço pra Jéssica por ter participado da nossa caixinha de perguntas. E pra você também, toda semana a gente lança uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, @WebTerraTV, pro entrevistado que vem, pra você que quer saber mais sobre a vida do entrevistado, sobre aquela temática, pode mandar pra gente, tá? A Jéssica perguntou assim, como eu posso co-criar uma realidade diferente da que eu vivo? Então, nós temos alguns programas, né? Inclusive a primeira etapa é chamada de Gênesis. Uhum. E nessa etapa do nosso projeto, nós trabalhamos essa organização emocional desde a fase de útero até a fase da consciência. Então, essa etapa é construída em 4 etapas diferentes. Certo. Então, na verdade, nós não temos que construir uma utopia para a vida, nós temos que resolver a vida. Ok? Uhum. Então, eu convido ela a entrar no nosso Instagram, né, no 99Ismael, que lá vai ter toda a programação de eventos, de trabalho, para que ela possa ter acesso a essas informações e também os materiais que vão surgir, né, os livros que nós vamos estar lançando para as pessoas também. Com certeza. Nosso tempo está curto, mas assim, é uma história impressionante. Eu gostaria que você pudesse ficar à vontade para fazer seus agradecimentos e falar um pouco sobre o seu trabalho para a gente poder finalizar o nosso episódio. Então,
Queria falar para você que está sofrendo agora ou por perdas ou com bloqueios na sua própria mente, onde você está cheio de arquétipos na sua mente, você não se vê como uma pessoa potencializada. Existe resposta para tudo na vida. Tudo você pode encontrar respostas e você decide, você escolhe os caminhos que você vai tomar a partir disso aí. Então, o que nós precisamos aprender não é sofrer e ficar sofrendo, mas resolver isso e servir de espelhamento para o outro. Eu consegui superar coisas. E eu quero te mostrar, Maurício, que você também é capaz, a nossa colega que mandou essa mensagem e todos os demais ouvintes. Há solução para a vida. E eu quero, e sempre busquei que eu posso, independente das circunstâncias aqui, dá para viver em paz, dá para viver bem e não querer viver isso só quando a gente for embora dessa terra. Você tocou em um ponto importante, acabou me lembrando uma coisa. Alguns dias atrás, nós tivemos um ataque em uma creche em Santa Catarina e acabou você falando que a gente tem que superar, aprender a superar as coisas, até porque a vida precisa andar, né? Infelizmente acontecem essas questões, esses acidentes que a gente não consegue controlar, infelizmente. Eu me lembrei do pai da criança que acabou falecendo durante o ataque. O pai, ele disse que perdoava, né, o homem que acabou matando seu filho, e que ele ia, no caso, eternizar a memória do seu filho. Eu achei isso impressionante, como ele conseguiu, diante de uma situação assim tão pesada, que foi a morte de uma criança, né, um ser tão inocente, poder falar abertamente que ele perdoava o assassino e que ele precisava... Ele vai eternizar, na verdade, a memória do seu filho. Então, assim, a gente até fica se perguntando, assim, como que uma pessoa consegue, né, superar um trauma tão grande quanto esse? Olha, a dor que esse rapaz deve estar sentindo é enorme. Mas ele tem uma perspectiva da vida diferente. A vida não é só aqui. Uhum. Entendeu? E essa é uma forma da gente dar o próximo passo sem deixar de ser leal à pessoa que você ama e respeita e considera, porque isso eu trago comigo com Mariana e os filhos. Sim. A lealdade ao amor que eu senti a todo o nosso projeto de vida. Mas eu tenho que andar, seguir meus passos e ter comigo a consciência de que eu fiz o melhor. Então, certamente essa resiliência dele está relacionada a entender o sentido da vida, né? Mesmo com dor. Ontem mesmo eu acordei, eu chorei muito de saudade deles, né? Porque eu tinha uma aproximação muito grande das crianças e um amor muito grande por ela. Mas você precisa de mim, o mundo precisa de mim. Enquanto eu estiver aqui, eu vou procurar ser útil. Né? Eu posso ser útil para as pessoas. Essa hora desse rapaz e dessas famílias aí, não tem como, não tem palavra que consola a gente, não tem palavra que dá esperança nesse momento. A pessoa ela vai ter que se encontrar dentro dela, dentro desse caos emocional, daquele processo de trauma, existe uma esperança ali dentro. Porque tudo isso envolve, mesmo que ele tenha essa resiliência enorme, tem outras pessoas também que acabam passando aí por esse trauma, né? E precisam de fato buscar aí a superação. Eu gostaria então de agradecer a sua presença aqui no estúdio do Webterra Podcast. Foi um prazer, tá, conhecer essa história, mesmo que seja assim algo tão triste, mas como você mesmo disse, a gente tem que buscar nessa questão da superação. É algo muito tocante. E eu gostaria então de agradecer a você que também nos acompanhou nesse episódio, tá? Fique todos aí com essa mensagem que o Ismael passou aqui pra gente de superação. Um abraço e até o próximo episódio. O nosso lema é: se você pode muito mais. Aí, ó. É isso aí, show de bola. Obrigado.